Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Marcas com Marca, um podcast que procurará sempre contar histórias de marcas escritas em português pela voz de quem as faz. Um espaço de respeito e reconhecimento, de histórias e história, de valores e valor, porque no final todas são marcas com marca, que trazem consigo a alma de quem as faz. Venha connosco nesta viagem em jeito de conversa pelo tempo de marcas que são, afinal, de todos nós. Este é um podcast da revista Marketeer e eu sou a Maria João Vieira Pinto. Fundada em abril de 1924 por Álvaro Portela, no centro do Porto, a Bial é atualmente dirigida pela quarta geração da família Portela e é reconhecida como uma empresa internacional de inovação com medicamentos próprios que são comercializados à escala global, mais concretamente em 50 países. Com presença nos principais mercados farmacêuticos europeus, tem na internacionalização o fator crítico para potenciar o investimento em inovação e desenvolvimento. E a sua faturação, em 2024, ficou nos 337 milhões de euros. Comigo tenho António Portela, atual CEO da empresa e a quarta geração. António, muito obrigada pela sua presença aqui. 100 anos de empresa foram assinalados em 2024. É um marco, não é? Quais é que foram os principais momentos deste século de história de uma farmacêutica portuguesa? Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, Maria João. Tenho muito gosto em partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa história e que tem momentos muito, muito marcantes. Eu acho que o primeiro momento é o momento da fundação, porque realmente a empresa foi fundada num tempo difícil, mas pelo meu bisavô, que era um visionário? Um visionário, um grande empreendedor. Acho que na altura não se usava muito este termo, mas um grande empreendedor na altura que conseguiu identificar uma oportunidade de mercado que existia, porque não havia empresas de medicamentos, todos os medicamentos eram feitos na farmácia, e ele conseguiu identificar uma oportunidade de negócio, de ter os medicamentos mais disponíveis, de começar a produzir para stock aqueles que mais se vendiam, e com isso aumentar o negócio da farmácia, onde ele trabalhava desde que era um teenager, digamos assim, e depois já mais tarde conseguir com isso fazer o negócio da farmácia crescer, até por realmente querer ter um laboratório que pudesse produzir medicamentos em mais larga escala para fornecer não só a farmácia onde ele trabalhava, mas poder fornecer outras. E, portanto, eu acho que esse é claramente um dos momentos marcantes. Acho que o segundo é a visão que ele teve nos medicamentos que foi criando, e nomeadamente o primeiro grande caso de sucesso. Quando é que foi o primeiro? Exatamente. O primeiro grande sucesso que nós tivemos era um medicamento que se chamava Benzodiazol, que era um medicamento para a tosse, que ainda hoje nós temos no nosso portfólio, embora tenha um nome diferente, é Diacol, porque nós alteramos a fórmula ao longo dos anos, mas esse foi o primeiro grande medicamento de sucesso que ele desenvolveu. Ele e a equipa dele, obviamente. O meu bisavô não tinha formação, portanto ele tinha gente, mas já na altura tinha gente capaz que o ajudava a desenvolver as fórmulas dos medicamentos que trazia para o mercado, e esse foi aquele que realmente teve um grande desenvolvimento, e era a marca mais conhecida durante décadas, foi a marca mais conhecida da empresa, também porque depois eles eram muito inovadores nas campanhas de marketing que faziam, coisas que hoje não se podiam fazer, mas que na altura eram possíveis de fazer. Depois temos digamos, eu acho que com o meu avô temos um momento. O meu avô só geriu a empresa durante cerca de 10 anos, e trouxe uma industrialização à empresa importante. A empresa era tudo muito manufatura, feito à mão, e ele trouxe uma parte industrial, o que tornou a empresa bastante mais eficiente na forma de trabalhar. Quando ele faleceu, ainda muito novo, foi antes do 25 de Abril, e depois aquele período até ao 25 de Abril, e depois do 25 de Abril foi um período bastante complicado para a empresa, que volta outra vez a começar a pegar e a crescer com o meu pai, quando assumiu a empresa
ainda com 27 anos, no final dos anos 70, e que tem dois momentos interessantes. O primeiro é o momento de perceber que sozinhos seria difícil trabalhar, e nós éramos uma empresa que operávamos só no mercado português, e o meu pai começou a fazer parcerias com empresas multinacionais, com empresas internacionais, para comercializar os seus medicamentos aqui em Portugal. Portanto, isso deu, por um lado, fez o negócio crescer em Portugal, e por outro lado, deu também uma aprendizagem à empresa de trabalhar com outras empresas internacionais. E a partir daí teve a ambição de realmente de fazer os seus próprios medicamentos, de patentear, de ter inovação própria, e eu acho que esse é o grande momento que nos está a permitir hoje dar os saltos que nós estamos a dar em termos de crescimento. Foi termos uma equipa de inovação, foi desenvolvermos 2 medicamentos que patenteamos e que temos hoje comercializados em dezenas de países por todo o mundo, e que nos permitiu, digamos, sair de Portugal, ir para a Europa, por nós próprios, mas ter parcerias nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, no Japão, na China, na Coreia, Austrália, e, portanto, hoje estar um bocadinho presentes em todo o mundo. Diria que o pai foi o grande impulsionador para a empresa estar no estado em que está hoje? Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu acho que se o meu pai não tivesse tido o arrojo, a ambição, se não tivesse juntado um conjunto de pessoas com competências para fazerem isso, nós hoje provavelmente ou não existíamos ou éramos uma empresa insignificante. Eu recordo-me de uma conversa que tive com ele, exatamente em que ele tinha o sonho de que os medicamentos da Bial fossem reconhecidos internacionalmente. Não é? E depois o foco na inovação, como estava a referir, foi fundamental. Inovação e focar também num nicho de mercado, não é? Sim, portanto, nós acabamos em termos de inovação, e há 30 anos atrás focamos na área das neurociências e na área cardiovascular. Aqui há uns anos fizemos uma revisão, digamos, os processos da indústria farmacêutica demoram todos muitíssimo tempo. Portanto, demoram muito tempo, tem um investimento enorme e com um risco bastante elevado. E, portanto, nós decidimos apostar na área das neurociências e cardiovascular. E, portanto, fomos adquirindo competências nestas duas áreas, quer as pessoas, quer o trabalho que estávamos a fazer. Fomos tendo algum êxito na área das neurociências, nunca tivemos grande êxito na área cardiovascular. E, portanto, aqui há uns 3 ou 4 anos atrás, fizemos uma revisão estratégica e decidimos manter na área das neurociências, onde temos estado, e obviamente temos 30 anos de know-how acumulado, mas decidimos apostar também na área das doenças raras, porque achamos que o impacto que podemos ter para uma empresa da nossa dimensão e com o know-how que temos é maior do que na área cardiovascular, que é uma área muitíssimo maior, e, portanto, mais difícil de uma empresa da nossa dimensão poder ter esse impacto. E, portanto, fizemos esta mudança para a área das doenças raras, mas sempre mantendo o foco realmente em trazer inovação para o mercado. Porque sentimos que foi a inovação que nos permitiu crescer, de sermos uma empresa pequenina para faturarmos o que faturamos hoje, mas também de sermos uma empresa que saiu de Portugal e que foi para a Europa, que foi para os Estados Unidos, que foi para o Japão, para a China. Só a inovação é que nos permitiu fazer isso. E, portanto, os 2 medicamentos que desenvolvemos hoje representam 50% da nossa faturação. Portanto, tem um bocadinho uma ideia da dimensão que eles trouxeram ao negócio. E, claro, que depois trazem outras coisas, porque conseguimos fazer outras parcerias a partir daí. Passamos também a ter um nome e uma reputação a nível internacional, que não tínhamos, só tínhamos uma presença local, e hoje somos um player respeitado na área das neurociências a nível mundial. Não há muitas empresas farmacêuticas e, portanto, nós acabamos por ser um player respeitado por aquilo que já conseguimos construir ao longo destes anos. 20% da faturação anual para a inovação, não é? Sim, em média investimos, há anos que investimos mais, há outros que investimos menos. Eu ia perguntar, tem vindo a aumentar, a ser ajustado? João, depende um bocadinho das fases em que nós estamos. Já tivemos fases onde estávamos a investir muito mais do que os 20%, porque estávamos a fazer ensaios de fase 3 e, portanto, que são aqueles mais caros. Depois, quando eles acabaram, estávamos a investir um bocadinho menos. Agora estamos a voltar outra vez aos 20%. Portanto, isto vai variando um bocadinho mediante os ensaios que temos para fazer, mediante os projetos que nós temos, porque nós procuramos ter um pipeline de projetos em desenvolvimento, digamos, o custo começa por ser muito baixo nas fases iniciais e depois vai aumentando de forma exponencial para a frente. Mas, por outro lado, também alguns projetos vão morrendo pelo caminho. E, portanto, quando morrem, param e, portanto, a gente tem que recomeçar ou tem que ir buscar outros. Portanto, oscilamos, mas em média investimos cerca de 20 milhões e, portanto, estamos a investir à volta de entre 60 a 70 milhões, é aquilo que estamos a investir em investigação e desenvolvimento agora. Para quem nos está a ouvir e que não faz a mínima ideia do que é que estamos a falar em termos de investimento,
Quanto é que custa desenvolver um medicamento? Em média, aquilo que são os números hoje da indústria, o medicamento custa à volta de 1.000 a 1.200 milhões. Milhões. 1.000 milhões em média. Se nós olharmos para os nossos medicamentos que investimos, o da epilepsia, nós estimamos que tenha custado à volta de 350 milhões e o do Parkinson perto de 300 milhões. Agora, Desculpa interrompê-lo, porque quando fala em doenças raras está-se a referir exatamente a estas, não é? Não. Estas doenças raras são... Esta está na área das neurociências? Sim, está na área das neurociências. As doenças raras são doenças onde realmente há muito pouca gente que tem aquele tipo de doença. E, portanto, está confinado a um espaço. É um espaço muito... Nós aí estamos a trabalhar há pouco tempo, portanto, ainda não temos... Temos 2 projetos em desenvolvimento, mas ainda numa fase muito incipiente. Agora, o que nós investimos foi só num medicamento. Quando se diz que em média custa levar ao mercado 1.000 milhões ou 1.200 milhões, a média é porque há muita coisa que morre pelo meio. E, portanto, há muita coisa que morre e onde nós gastamos muito dinheiro pelo meio. Nós aqui há uns anos atrás deitamos fora um projeto porque achamos que digamos, a eficácia e a segurança dele não eram suficientes para aquilo que nós achávamos que devia ser. E era um projeto onde já tínhamos investido 90 milhões de euros e que tivemos de tomar a difícil decisão de deitá-lo ao lixo. Portanto, em média, isto acaba sempre por ficar muito mais caro, porque nós temos muitos projetos que nunca chegam ao mercado. Nós, nestes 30 anos, tivemos muitíssimos projetos que nunca chegaram ao mercado. Quanto mais nós os desenvolvemos, mais eles também nos custam. Portanto, convém matá-los, se é para matar, convém matá-los cedo. Os portugueses, ou acredita que os portugueses sabem tudo isto, ou seja, que a Bial é portuguesa, que foi a primeira empresa a desenvolver produtos farmacêuticos próprios, e gostava que eu soubesse, ou não é relevante. O que é importante é continuar a desenvolver medicamentos e chegar ao mundo. Sim, vamos, eu acho que hoje eu acho que a grande maioria dos portugueses saberá que a Bial é uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, 100% e 100% familiar portuguesa ainda, e que temos essa intenção que continue. E acho que isso é relativamente conhecido. Acho que há quem saiba que nós somos a única empresa que desenvolveu medicamentos próprios com patentes e que hoje os comercializa. Gostava que soubéssemos mais, é uma coisa que nós temos muito orgulho e acho que às vezes nós em Portugal temos tendência a pensar pequenino e a deitar abaixo aquilo que fazemos e, portanto, eu acho que é extraordinário algumas das coisas que as empresas portuguesas e que os portugueses têm feito nos últimos anos e, portanto, eu acho que nós devíamos ter orgulho nestas coisas também, até porque, repare, se nós olharmos nos últimos 10 anos, na Europa não deve haver 30 empresas que levaram medicamentos novos ao mundo. Portanto, é um grupo relativamente restrito de empresas que conseguem fazer isto. Porquê? Porque o investimento é muito grande, o know-how é muitíssimo grande, o risco é muito grande. E, portanto, há poucas empresas com estas características e capacidades para o fazer. Mas aquilo que eu realmente gostava que nós sejamos conhecidos é por aquilo que conseguimos fazer pelos doentes que têm doenças que muitas vezes são incapacitantes, que são debilitantes, que não têm cura e que nem sequer têm medicamentos que possam atrasar a progressão da doença. Portanto, isso sim é aquilo que nos anima, é aquilo que nos move. E é possível virem a entrar em outras áreas ou não? Ou vão continuar focados onde sabem fazer? Não, neste momento não vejo, e nós digamos, fizemos essa revisão há 4 anos atrás e sentimos-nos confortáveis onde estamos. E isto porquê? Porque é muito difícil entrar numa área nova, porque as grandes multinacionais entram numa área nova comprando uma empresa. Ora, nós não temos dimensão para fazer isso e, portanto, tudo isto demora muito tempo até nós adquirirmos, até ir buscar os cientistas, até testarmos, portanto, tudo o que nós temos, e nós hoje percebemos isso na área das neurociências, demorou décadas a construir o know-how que nós temos hoje internamente. E, portanto, não vemos, digamos, não há movimentos radicais que sejam feitos aqui. E, portanto, nós vamos nos manter onde estamos porque achamos que temos boas competências e há muito para explorar na área
tanto nas neurociências como nas doenças raras, há muito que explorar. Os doentes precisam ainda de muitos medicamentos que possam fazer melhor do que o que fazem hoje. Estava a referir, de facto, grandes multinacionais, e isto é um mercado dominado por players gigantes, não é? Com uma força inacreditável. Primeira dúvida, como é que foi internacionalizar? Sei que de facto foi via parcerias, como eu lembrava há pouco, mas foi difícil afirmarem-se lá fora, e já foram assediados por alguma multinacional destas? Nós, digamos, o expandirmos para fora foi difícil. E nós, tal como a inovação, e nós, digamos, muitas vezes até falamos muito mais de inovação, de como é difícil criar as condições para a inovação, mas a verdade é que a internacionalização também é muito difícil, e nós temos investido muitíssimo tempo, energia, recursos, e muitos milhões de euros na nossa internacionalização. Às vezes com mais êxito, outras vezes com menos êxito. Mas é difícil entrarmos por nós, e portanto nós temos feito muitas parcerias, mas mesmo nas parcerias é preciso escolher o parceiro certo, o que nem sempre o temos conseguido fazer. Às vezes não escolhemos os parceiros certos, depois é preciso saber reagir, é preciso saber mudar, e as entradas nos países são, digamos, não são fáceis, porque vamos ver, nós entramos em Espanha no final dos anos 90, e entramos e depois começamos a entrar na Alemanha, no Reino Unido, em 2015, 2016, depois a seguir Itália, ou seja, num período pós-Troika, onde Portugal, digamos, as notícias que vinham de Portugal não eram propriamente as melhores. E acresce a isso que nós não somos um país nem associado à inovação, nem associado à indústria farmacêutica. E, portanto, aparecer uma empresa, digamos, é uma coisa é um corpo estranho em alguns destes países e para as pessoas que trabalham no nosso setor. E, portanto, houve que ganhar a confiança, primeiro, de atrair pessoas para virem trabalhar connosco nestes países, dos parceiros também, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na China. Portanto, nos mercados onde nós estamos diretamente, tivemos que atrair pessoas para virem trabalhar connosco, e foi difícil, alguns mercados mais do que outros, mas foi difícil. Mas também nos parceiros, conseguimos atrair parceiros de que a inovação, a tecnologia que nós tínhamos, era tecnologia de ponta e que conseguíamos fazer. Foi um caminho que fomos fazendo. Claro que à medida que nós vamos fazendo os primeiros acordos, à medida que nós vamos entrando, que vamos vendendo, e que depois começamos a ganhar a confiança dos médicos, as coisas tornam-se mais fácil. Nós hoje, o nosso medicamento para a doença de Parkinson, hoje nós já temos quase 110 mil doentes a serem tratados com o nosso medicamento em todo o mundo. Só para lhe dar uma ideia, Portugal tem 20 mil no total, e portanto nós hoje já temos um leque grande de doentes tratados com o nosso medicamento, porque temos a confiança dos profissionais de saúde em Europa, mas nos Estados Unidos também, e no Japão também. O Japão, aliás, é um mercado que tem mais doentes tratados com o nosso medicamento. Agora, é um trabalho de muitos e muitos anos, claro, de construir. Gostava de ser a referência nesta área? Eu gostava que nós fôssemos uma das referências, um dos players líderes na área das neurociências. E isso não é fácil fazer. Eu tenho consciência que nós precisamos de fazer mais, de trazer mais inovação para o mercado, nomeadamente inovação que seja disruptiva. Mas hoje eu sinto que é algo que não é impossível de nós conseguirmos fazer. Ainda não o fizemos, podemos nunca vir a fazer, mas eu acho que temos condições, temos equipa, temos características para o poder fazer. Então deixe-me perguntar-lhe onde é que gostava de levar a sua empresa, porque hoje está aos comandos dela, não é? Onde é que nós a temos procurado levar? Portanto, nós, digamos, para nós o caminho da inovação é um caminho que não tem retorno, ou seja, nós percebemos que a inovação, e acho que toda a gente internamente percebe, que o caminho da inovação nos tem trazido um crescimento grande, e que esse crescimento nos permite reinvestir em mais inovação. E essa inovação é que nos permite dar os saltos que temos dado. O que é que nós temos feito? Nós desenvolvemos 2 medicamentos, e nomeadamente, por exemplo, na área do Parkinson. O medicamento que nós desenvolvemos, que é hoje utilizado, como disse há pouco, em 110 mil doentes em todo o mundo, portanto tem um número muito grande de doentes de Parkinson, considerável, mas é um medicamento que trata a sintomatologia da doença de Parkinson, e portanto, ou seja, trata os sintomas que os doentes têm, não cura, nem sequer atrasa a progressão da doença. Mas não existe nenhum medicamento no mundo hoje que faça isso, nem que cure, nem que atrase.
E, portanto, nós ajudamos a que as pessoas possam viver melhor, na área do Parkinson, em conjunto com outros medicamentos. Os médicos depois vão juntando diversos tipos de medicamentos. O que é que eu gostava que nós pudéssemos fazer? Pudéssemos ir um passo mais além e pudéssemos ou atrasar a progressão da doença, ou eventualmente até a curar. Isso será muito mais difícil. De vez em quando aparecem umas curas em algumas doenças, mas que nós, em alguma destas doenças na área neurodegenerativa, que conseguíssemos pelo menos atrasar a progressão da doença. Porque são doenças que são incapacitantes, que são difíceis para as pessoas, e, portanto, se nós conseguíssemos atrasar a progressão da doença, estávamos a dar um benefício que hoje não existe. E, portanto, essa é uma das coisas com que nós temos trabalhado muito, que eu gostava muito que nós pudéssemos fazer, e que nos ajudaria a conseguir o outro objetivo, que seria realmente tornar-nos um player de referência na área das neurociências na Europa, onde nós temos vindo a montar a nossa infraestrutura, mas também ambicionar estarmos nos Estados Unidos não só com parcerias, mas também com presença própria nos Estados Unidos. Essa é a linha estratégica para o futuro? É isto que nós queremos. Porque há pouco, não há muito tempo, apresentaram um rebranding da marca e também uma nova missão. E era exatamente isso que eu gostava de saber. Qual é a estratégia que neste momento da Bial para os próximos anos? Nós aproveitando a celebração dos 100 anos que tivemos em 2024, e que nos permitiu refletir sobre onde estamos, quem somos, o que é que queremos fazer e o que é que queremos ser para o futuro, acabamos por chegar à conclusão que a nossa narrativa, o nosso propósito e a missão, que já não mexíamos há muitos anos, já não estavam tão ajustados com aquilo que nós somos hoje, mas principalmente com aquilo que nós queremos ser no futuro. E então procuramos, obviamente, respeitando o legado que nós temos, porque é um legado muito importante, 100 anos que trazemos e coisas muito bem feitas, perceber onde estamos, mas principalmente perceber onde é que nós ambicionamos estar no futuro. E realmente nós somos uma empresa que hoje vive muito de parcerias, e isso foi uma coisa que nós quisemos transmitir no nosso propósito, o Partners in Life, porque nós, tanto na área da investigação, nós só desenvolvemos em conjunto, nós somos uma equipa relativamente pequena, à escala internacional, e, portanto, nós precisamos de fazer parcerias, quer com universidades, quer com outras empresas, com centros de investigação. Precisamos também de fazer parcerias com outras empresas farmacêuticas para levar os medicamentos ao mercado, para que realmente consigamos cumprir o nosso objetivo, que é chegar aos doentes com soluções que lhes possam melhorar a qualidade de vida. E, portanto, hoje nós quisemos com esta nova narrativa das parcerias em termos da forma como nós trabalhamos em conjunto, mas também, digamos, hoje somos uma empresa muito mais moderna, que procura ser ágil, aproveitando os benefícios de sermos mais pequenos, porque não somos uma empresa muito grande que tem mais dificuldade às vezes em se mover, e, portanto, abraçamos a mudança, queremos procurar fazer isso, trabalhamos todos no mesmo campus, portanto, essa é uma parte importante, porque temos a flexibilidade de poder falar uns com os outros, e quisemos transmitir isso na narrativa que nós estamos a... Sim. António, estava a falar do legado. Assumiu funções de CEO jovem, à semelhança do seu pai. Que legado e que ensinamentos é que lhe foram transmitidos? Sabia que inevitavelmente ia ficar na Bial? Era predestinado ou teve esse gosto? Não, eu acho que acabei a ganhar o gosto de lá ficar. Claro que eu cresci com a empresa, e, portanto, digamos, a empresa não me era indiferente, e passei lá alguns verões, quando não havia telemóveis e a gente fazia outras coisas além de estar agarrado ao telemóvel, mas passei lá alguns verões, e, portanto, fui aprendendo com a empresa, a crescer e fazendo perguntas ao meu pai, e estando procurando perceber qual era o negócio. E depois, quando acabei de estudar, digamos, eu não tinha a certeza se era aquilo que eu queria fazer ou não, e, portanto, acabei por ir trabalhar para outra farmacêutica, em Inglaterra, onde realmente percebi que, mesmo não trabalhando na área das ciências, que o contributo, o impacto que nós podíamos ter na vida das pessoas era extraordinário. Digamos, eu na altura tive a oportunidade de lançar um medicamento para a hepatite C na empresa onde estava, na Rocha, Inglaterra, que curava
a hepatite C em cerca de 45% dos doentes. O que significava aumentar para o dobro aquilo que se fazia antes. Portanto, antes só se curava, acho que era 23, e passou-se a curar cerca de 45. Portanto, o benefício passou a ser maior, quer dizer, em vez de haver 1 em cada 4 que ficavam curados, passou a haver 2 em cada 4 que ficavam curados. E realmente perceber o impacto que isso tinha numa pessoa que, digamos, tendo a hepatite C, ia acabar por ter uma cirrose ou um cancro no fígado. Portanto, a perspectiva de vida era péssima, fez-me pensar que realmente nós podemos ter um impacto muito, muito grande. Então depois acabei por voltar para cá e tenho-me dedicado, com muito gosto, tenho-me dedicado a fazer aquilo que gosto muito de fazer, mas também... Não se via a fazer outra coisa? E eu acho que se tivesse que fazer, adaptar-me-ia, mas gosto muito daquilo que faço. E as pessoas com quem eu trabalho sabem que eu gosto muito daquilo que faço, e que vivo com muita paixão e muita energia aquilo que faço. Eu acho que hoje já não me via a fazer nada diferente. Acho que podia ter feito, mas hoje acho que realmente gosto muito de construir. Não teve qualquer receio quando assumiu a responsabilidade do cargo que assume hoje? Não posso dizer que não, tive. Eu acho que talvez a área que mais me preocupava na altura era a parte da ciência, a parte da inovação, porque era uma área que eu não dominava, e portanto perceber como é que nós podíamos continuar a ser uma empresa de inovação e como é que eu podia liderar, digamos, não tendo background nem científico nem médico, digamos, essa era a parte que mais me preocupava. E portanto onde eu no princípio dediquei mais tempo. O resto das coisas eu acho que, digamos, nós vamos construindo, desconstruindo, aprendendo também, digamos. Eu acho que nós não podemos ter a validade de pensar que sabemos tudo, que sabemos as coisas todas. É muitíssimo importante, então, no mundo em que vivemos hoje, com tanto know-how e tanta complexidade, é muito importante termos uma equipa forte. E eu acho que esse sempre, há bocadinho perguntava-me o legado, eu acho que o legado, talvez o mais importante que o meu pai deixou na empresa, foi a qualidade da equipa e a qualidade das pessoas que nós temos na organização. Porque as pessoas são fundamentais para fazerem as coisas acontecer. Nós podemos ter muito dinheiro, podemos ter muitas máquinas, podemos ter muita tecnologia, mas sem as pessoas isso não acontece. E, portanto, isso eu acho que foi um legado que ele deixou muito, muito importante e que nós hoje, mas o meu irmão que também lá está e que tem responsabilidade também na área dos recursos humanos, que procuramos construir e procuramos manter é a qualidade daquilo que nós fazemos. Nós temos cerca de 750 pessoas espalhadas pelo mundo, e temos 85% são licenciados, e temos mais de 10% de doutorados. Somos a empresa privada em Portugal que mais doutorados tem. Portanto, nós apostamos muito na qualidade das pessoas porque sentimos que é isso que nos faz dar os saltos. Recorreu muito ao seu pai, teve muitas conversas com ele no momento de transição e depois aos seus ensinamentos e seu conhecimento. Na altura foi muito importante, e meu pai ficou na empresa, não foi embora, portanto ficou como presidente não executivo, e portanto obviamente tivemos muitas conversas, como fomos tendo ao longo dos anos. Não temos a mesma opinião sobre as coisas, mas isso é normal, temos perspectivas diferentes, somos gerações diferentes também, e portanto fomos tendo algumas conversas, fomos acordando algumas coisas, não acordando noutras. Mas tem sido um caminho tranquilo? Sim, tem sido um caminho tranquilo. Eu acho que, pronto, as pessoas, acho que quer na família, quer na gestão da empresa, eu acho que há um sentido muito grande de responsabilidade, quer para os nossos colaboradores, quer para as pessoas que nós servimos. E, portanto, esses são mais importantes do que quesílias que nós percebemos, não estando de acordo. É mais importante pensar em quem nós servimos e porque é que servimos as pessoas. Este podcast chama-se Marcas com Marca. Qual é a marca da Bial, ou como é que gostava que a Bial marcasse no mundo? Eu acho que nós hoje já marcamos pela forma como realmente tratamos as pessoas e fazemos as pessoas bem. Mas aquilo que eu gostava
a marca que eu quero que nós tenhamos é uma marca realmente de inovação, num país que hoje está a querer se ingrar nesta área da inovação, e eu gostava muito que a nossa marca seja uma marca de inovação disruptiva, que seja capaz de melhorar significativamente a vida das pessoas que vivem com doenças debilitantes e muito, muito difíceis. Muito obrigada, foi um gosto. E continuem, por favor, nesta senda da inovação e a afirmar a marca Bial no mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.